Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês um tema que está muito na mídia, que teve uma divulgação maior recente, que é o uso recreativo do Tadalafila. Vocês já ouviram falar dessa medicação? Para que ela realmente é utilizada? Então, eu vou tentar explicar para vocês as indicações médicas, como que ele está sendo usado de maneira recreativa e os riscos, e nós vamos fazer um bate-papo aqui e conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? O Tadalafila, ela é uma medicação que ela é um inibidor da fosfodiesterase 5. É a mesma classe de remédio do Viagra, muda só um pouquinho o princípio ativo do sildenafila para o Tadalafila, tá bom? Mas o que muita gente às vezes me questiona é como que ele realmente tem a sua efetividade no seu princípio ativo e na sua indicação. Esse inibidor de fosfodiesterase 5, ele dilata os vasos sanguíneos. Então, qual que é o objetivo dessa medicação? É causar uma vasodilatação periférica, principalmente nos nossos microvasos, como os vasos penianos, aumentar a vascularização, aumentar o aporte sanguíneo naquela região e, com isso, dar a ereção. Essa é a indicação clássica do Tadalafila. Então, quando utilizado de forma correta, ele vai promover essa vasodilatação, vai melhorar a disfunção erétil, vai aumentar a ereção desse paciente, chegando ao objetivo final, que é a resolução da disfunção erétil, o uso médico, que é o mais tradicional que a gente tem indicado. Atualmente, o uso recreativo dele, esse uso indiscriminado que está sendo feito, eles têm como teoria a utilização dessa medicação e essa vasodilatação tentar ganhar um benefício no que diz respeito a essa vasodilatação, atingir a musculatura. E por isso que muitos jovens têm utilizado o Tadalafila de forma recreativa e indo às vezes malhar com o objetivo de ganho de massa muscular. Uma vez que os vasos vão ser dilatados, teoricamente eles acreditam que isso aí pode causar um aumento de aporte sanguíneo no músculo e fazer com que tenha um ganho de massa muscular. Entretanto, isso aí não é comprovado. Então, assim, a vasodilatação ocorre, isso é um fato, e é para isso que o Tadalafila e o sildenafila são utilizados. Mas essa vasodilatação sistêmica no corpo inteiro não é um fator que nós temos como comprovar até o momento que ele leve a um ganho de massa muscular. E ele tem um prejuízo associado. Essa dilatação, assim como a dilatação dos vasos penianos, ela vai causar uma dilatação dos vasos cerebrais, dos vasos periféricos gerais, dos vasos cardíacos. Por isso que um dos efeitos colaterais do Tadalafila e do sildenafila é o coração disparar. Imagina que a pressão dentro do seu vaso é 12/8 e o seu vaso é um calibre deste tamanho. Se você pegar o seu vaso e dilatar, mantendo o mesmo volume de sangue, que em tese nós vamos manter nesse período, você vai ter o mesmo volume para uma área maior. Então a sua pressão vai cair. Tá? Então o paciente que usa o Tadalafila ou similares pode ter uma baixa pressórica, uma hipotensão, e por isso que o nosso coração ele tenta e tende a reagir com uma aceleração dele, causando taquicardia para compensar essa baixa da pressão. Então esse é um dos efeitos colaterais do Tadalafila, assim como o rubor, rosto avermelhado, dilatações dos vasos periféricos, essa taquicardia, e ele é inclusive uma das contraindicações. Aqueles pacientes com infarto recente, aqueles pacientes com problemas cardíacos, você tem que pesar o risco-benefício, porque às vezes ele vai disparar tanto o coração para compensar essa pressão que abaixou, que o coração não vai aguentar e vai ter um infarto, ok? Então, teoricamente, essa vasodilatação não nos levaria a um ganho de massa muscular, e esse uso recreativo, o que tem acontecido na maioria das vezes é que essas pessoas, muitas vezes saudáveis, têm usado essa medicação e ido malhar. Então você pega um momento onde você vai ter uma necessidade de uma sobrecarga cardíaca, você está puxando ferro, está fazendo um aeróbico, está exigindo um coração mais acelerado ali para compensar esse exercício físico, promove uma dilatação vascular, então seu coração já está acelerado, você abaixa a pressão por causa dessa vasodilatação, ele tem que acelerar ainda mais. Então, por isso que nós tivemos até alguns casos mais trágicos recentes de pacientes jovens durante a academia por causa do uso do Tadalafila, que uma das suspeitas é que tenha sido um infarto devido ao uso inadequado dessa medicação. Então, assim, fica aqui a minha orientação, como eu sempre reforço, medicação ela deve ser usada com acompanhamento médico, tá? E ela tem que ter um embasamento científico naquilo que ela está sendo feita. Toda medicação tem efeito colateral, toda medicação tem indicação e contraindicações, e isso a gente pesa o risco-benefício em cada paciente.
Então, no momento, o tadalafila, o sildenafil é uma excelente medicação, uma excelente droga, que ela tem ótimos resultados na disfunção erétil, vai ser usada, tem sido usada com consciência, com segurança naqueles pacientes, com avaliação médica cardiológica adequada e tomar muito cuidado com esse uso recreativo. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, eu vou responder, ou no Instagram, me sigam lá, Guilherme Canabrava Uro, tá bom? E qualquer coisa eu estou à disposição.